Estamos de volta com um programa que discute sobre doenças raras com Regina Próspero, que é do Instituto Vidas Raras, e também recebemos Julino Rodrigues, que é pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Julino falava que quer acrescentar alguma coisa importante, né, que a Regina tinha falado. À vontade, fique à vontade, Julino. Isso. A gente tem que considerar que muitas doenças raras, elas têm recebido mais atenção ultimamente, inclusive dos laboratórios farmacêuticos, que têm dedicado parte dos seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos, e são tecnologias muito inovadoras. A gente fala que são tecnologias disruptivas e que muitas vezes é difícil para os sistemas de saúde avaliarem essa tecnologia. São caras, são tecnologias complexas, são medicamentos biológicos. Então, às vezes, quando o gestor de saúde ele precisa incorporar esses medicamentos, às vezes precisa criar normas diferentes, alguma política que permita a incorporação desse tratamento. Porque toda inovação oferece risco. Tá? Não existe inovação sem risco. Então, inovação em políticas públicas é complicado. Por quê? Porque o gestor ele acaba enfrentando um excessivo a culpabilização, às vezes, dos órgãos de controle. A gente chama esse fenômeno de apagão das canetas, que é o quê? É o medo de agir do agente público em decorrência de um controle excessivo ou responsabilização disfuncional imputada por órgãos de controle externo, ou mesmo por veículos de imprensa frente a normas dúbias, situações que demandam agilidade ou que apresentam maiores incertezas, como aquisição de novos tratamentos ou investimentos em parcerias públicas e privadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação farmacêutica. Então, é importante que os órgãos de controle tenham um olhar para a inovação em políticas públicas com foco em doenças raras, porque doenças raras demandam inovação farmacêutica disruptiva, às vezes não está claro o desfecho, precisa de um desfecho intermediário, então precisa ter um olhar diferente, e também os órgãos de imprensa, elas precisam ter um olhar diferenciado, qualificação no seu discurso, em termos de que toda inovação oferece risco. Se o gestor ele tenta alguma coisa diferente, precisa considerar que, às vezes, essa inovação é um risco para esse gestor, mas precisa ter um olhar diferenciado. Só para concluir, uma vez uma pessoa me deu uma entrevista e falou, olha, eu saí como gestor, tive que me candidatar para outro cargo, porque falaram que eu ia ter que me candidatar para ter dinheiro para pagar advogado. Então, você já sai de lá sabendo que você vai passar pelo menos mais 4, 8 anos, 20 anos, tendo que pagar advogado para responder aos órgãos de controle, algumas questões, porque você tentou, de repente, fazer algum processo de inovação. Não, mas é verdade. Até por isso que eu digo, né, que as incorporações para os tratamentos de mucopolissacaridose, porque cada um é único para a sua condição, são 5 mucopolissacaridoses hoje, 5 tipos que têm tratamento e um medicamento não serve para outra mucopólise, ou seja, eles não são intercambiáveis, demorou muitos anos. Por quê? Porque foi difícil mostrar por A mais B que o governo estava gastando muito mais comprando para esses pacientes por judicialização do que por incorporação, porque o medicamento ele já tinha mostrado que ele tinha uma condição muito boa para favorecer a saúde do paciente, mas o governo tinha muito medo, porque são medicamentos novos, né? Não tem uma pesquisa a longo prazo ainda, é óbvio, o Dudu está com 19 anos de tratamento e ele foi sujeito de pesquisa. Então, não adianta eu perguntar para qualquer pessoa o que vai acontecer com ele daqui a 3 anos, porque eles são os primórdios, né? Eu falo o indivíduo zero. Então, foi difícil mostrar que o custo-efetividade nunca vai ser provado, porque são medicamentos caros e não tem como você mostrar que aquilo que o governo está pagando para aquela pessoa vai ser pago um dia. Não tem como. E para uma família, mexer a mão já é uma coisa incrível, gente. Às vezes, para um familiar... Não tem condições. Se eu vender o pouco que eu tenho, eu não consigo comprar remédio para 1 ano. Não consigo. Porque são medicamentos biotecnológicos, são aqueles revolucionários. Custa muito menos do que um medicamento esse para AME, que é uma terapia gênica, né, uma dose única, mas também ainda requer um estudo muito grande, né, para longo prazo. Tudo a longo prazo a gente vai ter que saber, mas é preciso, sim, ter empoderamento sobre a doença, para que você não faça nem de mais para desperdício e nem de menos que comprometa a saúde do seu ente querido. Com certeza, e a Regina tocou num ponto, né, Julino, que
A gente analisando desde o início do programa, quando nós falamos em 13 milhões de pessoas no país que têm doenças raras, a gente começa a sentir, puxa vida, essas 13 milhões estão espalhadas por todo o país praticamente. E muitas vezes, houve uma iniciativa aqui na Câmara Municipal que eu queria que vocês comentassem, que foi o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e também portadora de doenças raras. Até que ponto essas iniciativas, em nível municipal, podem aproximar as pessoas, de repente, daquela mão estendida que muitas vezes ela procura e não acha? Né? Isso tem acontecido já em nível municipal, alguns municípios já inclusive estão também entrando com essa frente parlamentar, há também alguns movimentos em nível estadual aqui no estado de São Paulo. Então eu queria que vocês falassem dessa importância, porque é um problema realmente que a gente vê que não é fácil, né? A pessoa muitas vezes se sente e fala, puxa vida, e agora? O que eu faço? Né? Pois não, Regina? Você sabe que a primeira frente parlamentar do estado de São Paulo, ela foi liderada em 2015 e eu tive o prazer de ser convidada para ser secretária, né, da frente parlamentar. Foi a primeira frente feita pela Alesp. Por que isso é importante? Porque quem tem o poder de analisar e formalizar em lei aquilo que nós precisamos, os doentes raros e as suas famílias precisam, são os parlamentares. Então, a gente precisa mostrar para eles que aquilo que eles escutam não é desmistificar, tá? Aquilo existe mesmo e não são poucas pessoas. E isso mudou, e até por isso que nasceu a Frente Parlamentar em 2015, quando o Instituto Vidas Raras, então, na época como a PMPS, fez um evento lá na Alesp para doenças raras. E nós pedimos muito que alguns parlamentares ali estivessem presentes para poder seguir conosco, afinal de contas, eles tinham nos ajudado a montar o evento. E ali, naquele momento, nós vimos que eles entenderam qual era a mensagem que a gente tinha que passar, que era o acolhimento em defesa das famílias e pessoas com doenças raras. Paralelamente a isso, quando você pensa em proteger a família e o doente raro, você já está chamando todos os atores para junto de você, porque ninguém vai andar sozinho. Todo mundo precisa de uma academia, precisa de bons hospitais de escola, precisam da indústria farmacêutica, precisam do governo, precisam até mesmo da mídia, para que tudo isso se faça presente e mostre exatamente aquilo que se é, desmistificando tudo aquilo que se construiu ao longo dos anos. Muita gente viu já o que é doença rara, mas em nenhum momento sabe que aquilo era uma doença rara. Eu vou dar até uns exemplos. Aqueles seres que ficam na frente dos castelos medievais, né, que a gente chama de gárgulas, tá? Aquelas pessoas, elas são imagens de pessoas com doenças raras. Tem doença que antigamente era chamada de gargulismo. Por quê? Porque remetia aos gárgulas. Tá? Eram pessoas que nasciam e ficavam com imagens parecidas com aquilo. O Abraham Lincoln e o Shrek, eles são pessoas com doenças raras. Eles são acromegálicos. Então, assim, a pessoa pode até falar assim, eu nunca vi uma pessoa com doença rara. Já viu sim, ela só não sabia que tinha. Então, é preciso desmistificar. E sempre quando tem uma frente parlamentar, a gente tem ajuda daquela frente que vai sim nos ajudar no dia a dia, naquilo que a gente precisa e nos permite. Sim, acho que a primeira coisa que é importante destacar é que o paciente ele encontra o SUS, fica muito evidente para ele que o SUS está no município. Então, esses serviços, a entrega, de falar, a burocracia de rua está no município. Então, é fundamental que tenha uma frente parlamentar no município também. Segundo, a gente tem que considerar o quê? Existem, de fato, 13 milhões de pessoas com doenças raras, é um número expressivo, colocando embaixo desse guarda-chuva, mas no dia a dia, esses pacientes eles têm necessidades individualizadas. Então, a gente tem que imaginar que, por serem, então, pacientes com doenças raras, eles têm alguma dificuldade nessa representação social, fazer a pressão política, e se você considerar, então, os pacientes com doenças ultra raras, fica mais difícil ainda. Então, por isso que é fundamental criar, então, uma frente parlamentar para que os pacientes, familiares, as organizações de pacientes, elas tenham um canal de comunicação
que seja mais claro. Então, quando o paciente, as organizações buscam um diálogo com o poder público, então é importante que tenha essa frente parlamentar, facilita esse processo, e para que eles possam tratar também os parlamentares com mais profundidade sobre o tema e fazer articulações um pouco mais aceleradas e ampliadas também. E eu acho que é uma questão interessante, é que o fato de nascer na Câmara Municipal de São Paulo, pelo que eu andei vendo, isso já acabou tendo um efeito multiplicador. Então, parece que mais de 130 outras câmaras municipais, incluindo a capital paulista, já aderiram também a essa formação dessas frentes parlamentares, tá? Porque, às vezes, o parlamentar, ele pega esse tema, mas a pressão que eu tenho que, algumas vezes, ele não tem noção da complexidade do que é o assunto, e quanto isso se ramifica. Porque são de 7 a 8 mil doenças raras, e cada paciente de doença rara, ele tem suas particularidades, por estratos sociais ou por questões regionais, gente. Então, às vezes, eu ouso dizer que as associações também fazem um papel de educação do legislador, para ele entender um pouco melhor, olha, a educação, uma formulação de política pública um pouco mais efetiva, um pouco mais pé no chão. Não sei se posso dizer isso, Regina. Às vezes dão umas viajadas, né? Não, eu acho que é com o pé no chão mesmo. É justamente aquilo que eu sempre falo, para você não pedir aquilo que não se precisa, mas lembrar de ter aquilo que é essencial. Puxa vida. E aí tem uma questão muito importante, tá? Que eu acho que, se der tempo, eu vou até falar rapidinho. O TFD. Tem gente que está ouvindo e está falando assim, gente, mas como que eu vou fazer se eu moro numa cidade pequena e aqui não tem tudo isso que a Regina e o Julino falaram, como que eu faço? O TFD, ele existe para isso também. O que é o TFD? É o tratamento fora do domicílio. Quando o município não pode dar aquilo que o município precisa, ele é obrigado a levar o munícipe no lugar mais próximo, onde ele pode ser bem acolhido. Então, por exemplo, eu estava como secretária de saúde em Itápolis. O Itápolis não tem ambulatório para tudo isso, mas ele tem que levar os munícipes até onde tem, seja São Paulo, seja Ribeirão, seja Araraquara, ele tem que suprir essa necessidade. Então, é um programa muito bem feito, tá? Que as cidades cumprem, sim, levando esses pacientes aonde eles precisam estar para o seu devido tratamento. Com certeza, Regina, é um assunto que a gente poderia tratar. Eu até já falei com vocês, né, no break, que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu fico imaginando as famílias que têm, né, pessoas com doenças raras. Eu, por exemplo, me sinto gratificado porque eu tenho uma cunhada que tem. Ela tem uma doença rara e, evidentemente, eu fico me perguntando, as pessoas que estão assistindo e vendo o trabalho que vocês fazem, a gratidão que elas têm com vocês. E não só aquelas pessoas que têm doenças raras, as pessoas que vivem normalmente, né, e que não têm nenhum caso de doença rara na família, também. Quer dizer, é preciso difundir muito mais isso, é preciso falar mais sobre isso, trazer a opinião de vocês que são especialistas nesse assunto. Tenho certeza que a gente vai ter novas oportunidades. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? A gente sabe que o assunto rende demais, né? E vamos ter que aguardar uma próxima oportunidade, tá certo? Agradeço muito a Regina Próspero, que é CEO do Instituto Vidas Raras. Também agradeço ao Julino Rodrigues, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP. Agradeço também a você que nos prestigiou. Se você quiser rever esse ou outro de nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br. Você está vendo aí na tela. TV Câmara São Paulo. Até a próxima.